Bem, agora nós vamos falar sobre os pontos importantes da conciliação. A gente já viu que a conciliação é uma checagem dos saldos, da movimentação das contas, e agora vamos falar de alguns pontos importantes e vamos, inclusive, também realizar a conciliação na prática de uma empresa, tá? Mas nesse momento vamos primeiro levantar os pontos importantes, tá? 5 erros comuns que são identificados na conciliação contábil é o que eu trouxe para você, para a gente poder iniciar essa conversa sobre aquilo que é importante dentro da conciliação. Primeiro ponto, é comum a gente encontrar valores lançados a maior. Como assim? Um determinado lançamento, um pagamento, um recebimento era de R$ 1.000, foi lançado erroneamente por 1.100. Exemplo, tá? Então é bem comum a gente encontrar valores lançados a maior do que deveriam. É comum a gente encontrar valores lançados a menor também, então assim como é comum a maior, também é comum a menor. Aqui a gente tem que entender que são erros que acontecem, normalmente os registros são realizados de maneira manual. Claro que até mesmo quando são feitos por importação pode dar algum problema, mas se eu já trabalho num formato dentro do escritório, dentro da empresa, onde os dados são importados do sistema do meu cliente, por exemplo, esses erros eles são minimizados, porque já vem do cliente, né? Então o cliente provavelmente já identificou um erro lá perante seu financeiro e vem para a contabilidade, a princípio, sem esses erros grosseiros, e aí diminui o nosso trabalho na conciliação. Então, tudo vai depender de como é feito, como é registrado essa documentação. Tem outra situação também, que é comum, é do cliente digitar para a gente numa planilha, nos encaminha a planilha, a gente simplesmente importa. E aí pode ter um erro na hora da importação, não que o cliente digitou alguma coisa errada, mas alguma conta, por exemplo, que não está configurada na hora de colocar para dentro do sistema, então isso pode acontecer, tá? A ideia é que você consiga implantar na empresa que você trabalha, no escritório que você trabalha, o uso das ferramentas a nosso favor. Então é legal que se você já conseguir fazer a escrituração contábil automatizada, né, que utilize então planilhas, utilize sistemas, integrem os sistemas dentro da contabilidade, isso já vai agilizar muito o trabalho. Tá? E inclusive tem analistas, dependendo da empresa, que são os próprios analistas que fazem a escrituração. Daí pensa, você exerce a função de analista, mas tem que escriturar, tem que conciliar, tem que gerar relatórios gerenciais para os seus clientes, então acaba que você não consegue dar conta do trabalho. Então vamos automatizar aquilo que é possível de automatizar, que é o caso da escrituração contábil. E aí eu te diria como dica assim, se o seu cliente não usa nenhum sistema financeiro, gerencial, veja se o escritório que você trabalha não pode fazer parcerias com alguns sistemas desse, para oferecer para o seu cliente um sistema financeiro que depois já integre com a contabilidade. Então tem vários sistemas aí no mercado hoje que são para atender as necessidades dos nossos clientes e que depois integram com a contabilidade. Então tem vários e os valores são bem acessíveis. É claro, se o seu cliente não quiser adquirir um sistema desse, monte uma planilha de Excel para o seu cliente, para que ele possa te encaminhar possa, né, digitar a movimentação para você, e aí isso já vai te ajudar, já vai ser rápido, você vai conseguir importar essas informações, você vai criar um layout para usar as contas contábeis, né, e integrar para sua contabilidade. Então pense mais sobre isso, de usar essas ferramentas ao seu dispor, para automatizar os seus processos, tá? Isso vai te ajudar bastante e vai, é claro, te dar tempo para fazer aquilo que realmente é importante, que é analisar os dados do cliente. Então, o analista contábil ele tem que analisar. E eu vejo muitos analistas que não conseguem fazer aquilo que a função diz, analisar, tá? Por quê? Porque estão presos ao operacional. Conta aqui para mim como é que funciona no escritório que você trabalha, se você já atua com a contabilidade, como é que funciona esse processo? É manual? Você importa ou as pessoas que trabalham no escritório fazem a importação já? Conta aqui pra mim, quero saber se você usa algum sistema que te auxilia aí nesse processo, tá? Então a ideia é que a gente possa realmente estar trocando informações, que a gente possa melhorar. Então às vezes o que um colega posta pode ajudar o outro colega lá na empresa, enfim. Vamos aqui conversando, vamos colocar nossas experiências.
Bem, voltando aqui para falar dos erros comuns identificados na conciliação, o terceiro erro comum que eu trago para te mostrar é conta lançada errada. Então, isso é bem comum. Por exemplo, a empresa tem 3 contas bancárias. Era para registrar na conta Banco do Brasil, pagamento, foi registrado no banco Caixa Econômica Federal. Então, isso é bem comum. Sem falar em outras contas que são mais comuns de erros ainda, trocar contas de despesas, contas de receitas. Então, é bem comum isso. Então, você como analista, sabendo dos erros comuns, já pode ir direto, já pode identificar e com a prática você vai conseguir botar o olho assim e identificar onde estão os problemas. Tenho certeza disso. Quarto erro comum que eu trouxe para você é lançamento em duplicidade. Então pode acontecer, eu estava lançando, de repente tive que sair para fazer alguma coisa e esqueci de colocar ali que eu já tinha lançado o documento X. Quando eu voltei, eu lancei o documento de novo, tá? Então isso pode acontecer. Se você tem um auxiliar que te ajuda, então isso pode acontecer com ele, e se é você mesmo que faz a escrituração, isso também pode acontecer com você, tá? Assim como se você importa, né, de planilha do cliente, o cliente pode lançar em duplicidade, você importar em duplicidade, então é bem comum. E o quinto erro comum identificado na conciliação é esquecimento de lançamento. Sim, pode ter esquecido de lançar alguma coisa e passou despercebido. Então, esses erros que são comuns, eles são identificados na hora da conciliação. Então, vejam como é importante a conciliação. Tem muitos escritórios que não dão importância para a conciliação, mas a conciliação é muito importante. Porque, veja, se eu não concilio e tem um lançamento que eu esqueci de realizar, tem um lançamento em duplicidade, isso tudo vai mexer com os resultados do meu cliente, com a situação financeira, econômica do meu cliente, na hora de fazer uma análise. Aí o que adianta eu, como analista, fazer análise de dados que não são reais, que não são verdadeiros? Por isso a conciliação é fundamental, é importante. Você também concorda com isso? Deixa o seu recado aqui, eu quero saber. Bem, e aí, como é que a gente faz se a gente encontra uma divergência nos lançamentos? A gente precisa realizar a retificação desses lançamentos. Se bem que, olha só, se não é você que faz a escrituração, se você tem um auxiliar que faz a escrituração para você, eu diria, você identifica o problema e passa para o auxiliar fazer a retificação desse lançamento, mostrando para ele o porquê que ele está realizando essa retificação, qual é o problema, o que teve de errado, tá? E como é que a gente faz retificação de lançamento? A gente faz retificação de lançamento, que seria aí a correção dos registros, por meio de 3 maneiras, tá? Existe a retificação por estorno, a retificação por transferência e a retificação por complementação. Então, são essas 3 maneiras da gente realizar a correção, a retificação de lançamentos. E eu quero te convidar a fazer a leitura de uma norma. É isso mesmo, o analista tem que ler muito para deixar os auxiliares e a sua equipe com bastante informações úteis e atuais, né? Informações que possam ser utilizadas, que realmente vai trazer retorno para os nossos clientes e para as nossas empresas. Então, eu quero te convidar para fazer a leitura de uma norma. Lá, você busca essa norma lá no site do CFC, quero te mostrar aqui, ó, onde você pode buscar essa norma. Você vai entrar lá no site do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, cfc.org.br, e vai buscar dentro das normas, dentro da legislação, não sei se você costuma acessar muito esse site, se você não acessa, eu diria acesse, tá? Acesse, isso vai fazer a diferença na sua carreira profissional, pode ter certeza. Lá dentro de normas brasileiras de contabilidade, nós temos várias normas aqui que você precisa fazer a leitura, mas eu quero já te convidar de maneira imediata para entrar aqui dentro de normas específicas para fazer a leitura de uma norma que é essa ITG 2000, tá? ITG 2000, Escrituração Contábil. Faça a leitura dessa norma porque, por mais que não seja você que faz a escrituração, vou abrir aqui o arquivo em PDF, tá? Você também pode abrir em Word. Por mais que não seja você que efetue a escrituração, mas você precisa saber para orientar, tá? Então, se você tem uma equipe aí, você precisa orientar, se você tem um auxiliar, você precisa orientar, e sem falar que se você quer crescer na carreira, você precisa saber de normas. E vou dizer que muita gente não entende das normas. Então, quero te convidar a fazer a leitura da ITG 2000, já está na R1, tá? Então, já tivemos aí alterações.
na norma original, então R1, porque teve uma alteração, tá? É a primeira alteração da primeira norma existente. Então aqui, ó, nós temos no item 31 ao 36, não é página não, é item, tá? Do item 31 a 36, a parte de retificação de lançamento. Mas é claro, eu te convido a fazer a leitura na íntegra da norma, é uma norma bem fácil de ler, pequena. Então se a gente entrar lá no item 31 a 36, deixa eu pegar aqui para te mostrar, opa, passei, ó. Bem pequena, tá vendo a norma? Do item 31 a 36, ele vai falar da retificação de lançamento, ali que eu te falei, ó. Estorno, transferência e complementação. São esses 3 meios que se tem para fazer a correção de um registro realizado com erro, tá? Então faça a leitura, depois me dê um feedback sobre como foi a sua leitura com relação a essa norma. Não esqueça disso e faça a leitura, porque isso vai fazer muito a diferença, tá? Vai fazer a sua diferença no mercado de trabalho, porque muita gente não conhece as normas. Bem, existem então essas 3 maneiras. Se você identificou um erro, chama o seu auxiliar, ou se foi você mesmo que escriturou, você já entendeu o que estava errado, vamos então fazer a retificação desses lançamentos. Tem a retificação por estorno, por transferência e complementação. Cada tipo de retificação dessa tem um motivo, tá? Então, o que seria uma retificação por estorno? É quando a gente vai reverter o lançamento inteiro. A gente vai anular ele integralmente. Então, lancei, por exemplo, em duplicidade. Se eu fiz um lançamento em duplicidade, eu vou ter que reverter ele inteiro, anular ele. Então, se existia lá um lançamento de débito de salário e crédito no banco, então um débito no salário e crédito no banco, e foi feito em duplicidade, eu vou fazer o estorno, que é o lançamento contrário. Vou creditar o banco e vou debitar a despesa, tá? Então, eu vou anular, fazer o lançamento inverso. Isso é a retificação por meio de estorno. Agora tem também o lançamento de transferência, que é o quê? É quando eu erro a conta, tá? Então eu errei a conta, vou fazer um lançamento de transferência, vou regularizar essa conta que foi debitada ou creditada de maneira incorreta. Exemplo, eu creditei a conta banco, mas na verdade, banco Caixa Econômica, mas na verdade era Banco do Brasil. Então, vou fazer um lançamento de transferência, tirando do banco errado e passando para o banco certo. Isso seria um lançamento de transferência. E tem o lançamento de complementação. Então, quando eu lanço a menor, por exemplo, e eu tenho que fazer o registro complementar, eu vou fazer um lançamento de complementação. Então, debitei lá fiz abaixo de um pagamento no banco de R$1.000 e na verdade era 1.100. Então, eu vou fazer um novo lançamento de R$100 como lançamento complementar. Então, a ideia é que você entenda esses 3 tipos aqui de retificação para, é claro, informar o seu auxiliar ou você mesmo, para você mesmo saber, ou informar a sua equipe se você já for responsável por uma equipe, tá? Vamos então relembrar que a conciliação ela é uma checagem e você precisa então passar essa informação aí, quando você encontrar um erro, passar essa informação para quem efetuou o erro da maneira incorreta. Lembra do banco 3.189,49 que a gente tinha de saldo? E que a gente viu que o saldo ele não está correto, porque tem que ser 3.179,49 na conta aplicação e R$10 na conta corrente. E lá no banco, hoje conta corrente, está 3.189,49, todo na conta corrente. O que a gente vai ter que fazer nesse caso? Vai ser que tipo de registro, de retificação, quais seriam os passos aqui a seguir para a gente regularizar esse lançamento aqui? Então, você teria que fazer o seguinte ou passar para a sua equipe o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que criar uma conta específica de aplicação financeira. Se já não tem, tá? Se já não tem no plano de contas uma conta de aplicação financeira. Se não tem, cria-se uma conta aplicação financeira para aquele banco ali. Depois a gente vai efetuar a retificação de lançamento. E aqui é por meio de transferência. Sim, a gente vai tirar da conta corrente e passar para a conta aplicação. Então, veja, é uma retificação de lançamento por meio de transferência. E depois a gente vai
conferir, depois de efetuar essa retificação, a gente vai conferir os saldos do novo balancete, a gente vai gerar um novo balancete e vai conferir então se agora sim o saldo da contabilidade, do balancete, está batendo com o saldo do extrato. Basicamente é isso que a gente tem que seguir, tá? Então encontramos o erro, identificamos a forma de retificação a ser realizada e passamos então para que essa retificação seja realizada e depois geramos novos relatórios para conferência. Lembra que o importante é que a contabilidade do nosso cliente esteja real, ou seja, que reflita a realidade, a situação dele, tá? Espero que você tenha gostado desses pontos importantes da conciliação. Deixa seu recado aqui, eu quero saber a sua opinião sobre essa aula.